Nós estamos caminhando aí na Malaquias, e hoje estudaremos Malaquias, capítulo 3, dos versos 6 a 9. Alguém vai falar, mas o verso 6 nós estudamos a semana passada. Sim, mas esse verso 6, tem autores que usam ele para aquele bloco que nós estudamos, e outros autores estudam ele para esse bloco que nós estamos estudando. Na minha concepção, eu acho assim que é mais lógico aqui nesse bloco. Então, nós vamos estudar isso e vocês vão ver que a gente está chegando a esse denominador assim desse verso. Um chamado à restauração. Nós vemos o quê? O povo questionando Deus, reclamando de Deus, julgando Deus, reclamando da justiça de Deus. E Deus, então, a partir aqui do capítulo 3, finalzinho do capítulo 2, ele manda um mensageiro. Esse mensageiro traz as palavras de Malaquias para o quê? Para que o povo volte a obedecer a Deus, volte a restaurar a sua comunhão com Deus, volte a ter esse relacionamento com Deus. Então, nós estudaremos hoje dos versos 6 a 9, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não o guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. A nação toda. Poucos versos, e aí eu abro para os irmãos perguntar o que acham do texto. Tem alguma coisa que está chamando a atenção? Tem alguma coisa que está assim, levantando uma questão que os irmãos têm assim, alguma dúvida? Alguma coisa que está assim, que levando a refletir sobre isso? Um de cada vez, para não dar confusão. Alguém? Tranquilo? Então tá bom. Todo mundo concorda aí? Então, olha lá. Pode falar, irmão. É só um pouquinho. Deixa eu chegar aí. O que uma pessoa pode roubar a Deus se tudo é dele e para ele? Se tudo é feito por ele e é dele. Deus está acusando eles de roubar nos dízimos e ofertas, né? Então, quer dizer o quê? Eles não estavam levando para o templo aquilo que eles deviam fazer para ajudar os órfãos, ajudar os levitas a cuidar do templo e outras coisas mais que a gente vai ver aqui durante a lição. Alguém mais? Já chegou aí? Podia apagar só aquela última luz lá, daí fica melhor para o pessoal enxergar, por favor. A minha dúvida é, tipo, eles perguntam em que te roubamos. Eles perguntam isso porque, de alguma forma, faltava ensinamento, eles não sabiam, ou eles estão só se fazendo de desentendidos, ou faltava realmente esse ensinamento nessa época? É porque eles são caras de pau mesmo, né? Porque eles estavam na presença de Deus, com Deus, adorando a Deus, tendo tudo, ainda eles reclamando que nós roubamos, né? Sabendo o quê? Que eles já tinham sido acusados de servir ofertas defeituosas e tantas outras coisas, adultério,
tanto Deus estava falando para eles. Eles não estavam... Assim, sabe aquelas pessoas dissimuladas? É maldosa, fala, mas o que eu estou fazendo maldade de você? Eu sou tão bonzinho. E está lá por trás assim, ó. Oi? É para a nação toda. Para a nação toda, para a nação toda. O Mateus. É você ou você? Pastor, uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira e às vezes não recolhe o dízimo, essa pessoa está em pecado? Recolhe só uma parte, parcela, ou simplesmente não recolhe? Esse mês eu não consigo. Está em pecado? Uma excelente pergunta. Posso responder no final? Porque daí a gente vai entrar nesse assunto aí e a gente vai falar sobre isso. Se você não achar ruim... Tá? A gente vai entrar nesse assunto aí e a gente vai falar sobre um pouquinho o que é esse pensamento. E essa é uma das grandes questões na igreja moderna, né? O dízimo. O dízimo é da graça, hoje a gente não precisa dar mais o dízimo, não é obrigado, e a gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai falar o pensamento de 3 autores, a gente vai falar um pouquinho o pensamento da ICEB, principalmente tem uma passagem aqui do pastor Luiz César falando sobre o que ele pensa sobre o dízimo. Então a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto. Assim, em termos gerais, o dízimo, ele não é obrigatório no Novo Testamento, mas é um parâmetro para você devolver a Deus o que Deus tem te dado. Então, na Bíblia toda, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, a gente vê sendo o dízimo dado antes da lei, não é? Melquisedeque dá dízimo antes da lei. A gente vê o dízimo dado na lei e a gente vê o dízimo dado no Novo Testamento, que muitos falam, não, mas a lei já acabou. Mas a gente vai ver também essa questão. Mas assim, a gente entende, eu entendo, que o dízimo é um parâmetro. Deus te dá tudo. E você está devolvendo como um parâmetro na Bíblia o dízimo. Você pode dar mais? Pode. Aí depende da generosidade do seu coração. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não sei se você respondeu, Mateus. Aí a questão, se uma pessoa não tem emprego, não tem como ela dar o dízimo. Ela dá o dízimo de quê? Não é? Aliás, ela tem que ser ajudada pelos membros da igreja que dão os dízimos. Para isso que serve a igreja, para ajudar os de casa. Tem alguém passando fome? Dá de comer. Tem alguém passando sede? Dá de beber. Tem alguém passando na sua comunidade necessidade? Ajude ele. Está nesse sentido. Então, a gente vai um pouquinho caminhando e olhando aí para o texto, nós observamos algumas coisas interessantes. Esse texto chama o quê? O povo a restaurar. Então, nós olhamos e começamos a observar o quê? O povo foi para o exílio, e aí eles voltam para a terra prometida. Todo o povo de Israel que estava, grande parte que estava na dispersão, volta, então, em torno de 50.000 pessoas, reconstrói o templo, reconstrói os muros de Jerusalém. Então, eles começam de novo a ofertar isso em torno do ano 500, por aí. Então, aqui a gente está praticamente já no ano 400, por aqui. Então, a gente vê que durante todo esse processo, a gente está vendo o quê? Uma degeneração do povo. Um povo que está cada dia mais se afastando de Deus. E Malaquias, então, vem chamar a atenção do povo aí, justamente no final do Antigo Testamento. Então, primeiro nós vemos que ele fala de uma audiência conciliatória. Então, agora Deus é quem está chamando o quê? O povo para voltar a ele. O povo para ser restaurado. É uma obra reconciliadora do Senhor. Deus quer que o povo se reconcilie com ele. Então, nós começamos a observar aqui. Então, Malaquias introduz esse assunto do quê? O povo estava desobediente e queria que o povo voltasse de novo àquele primeiro amor. Segundo, ele fala acerca dos termos dessa reconciliação.
O Deus da aliança chama o seu povo amado, porém muitas vezes rebelde, para a volta e toca o coração do povo. Quem tem o coração convertido, tem o bolso convertido. O povo que estava ali em adoração a Deus, deveria o quê? Trazer seus dízimos e ofertas, cumprindo a lei, para ajudar os levitas, para ajudar os sacerdotes, para ajudar os órfãos e as viúvas. Então, era uma questão aqui de princípio que regulamentava a lei. Então, é que Deus está questionando ele. O povo não estava fazendo isso. Não estava nem dando oferta direito. Não estava nem dando adoração, nem sacrifícios perfeitos eles traziam ao templo. Em terceiro, ele fala sobre a necessidade da conciliação. Se o povo voltar-se para Deus, Deus se voltará para o povo. É diferente essa linha aqui. O que a gente olha no Antigo Testamento? Sempre isso. Se o povo obedecer, Deus abençoa. E a gente vê isso bem claro e firme no livro de Juízes. Quando o povo obedecia, Deus estava com eles. A nação começava a crescer. O povo pecava, Deus se afastava. Então o povo começava a cair na sua espiritualidade. Então a gente observa bem nessa questão do princípio. E aqui a gente olha isso. O povo aqui, no finalzinho aqui, no século 4, 5 antes de Cristo, nós vemos o povo ali de Israel, o povo que tinha voltado do exílio, eles estavam sendo omissos, pecadores. Então nós olhamos aqui essas 7 sentenças dadas por Deus. Então, nós podemos olhar que esta restauração está fundamentada no caráter imutável de Deus. Por isso que eu falo que o verso 6, ele vai muito reforçar o que está indo para a frente aqui. Então, é um caráter imutável de Deus, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, nós vemos aqui Malaquias traçando 3 verdades que são importantes. O Hernanes Dias Lopes faz uma caracterização bem interessante sobre isso. Em primeiro lugar, Deus é imutável no seu ser. O que Deus prometeu, Ele não cumpre. Tudo que Deus fala, Ele não cumpre. Deus não tem picos de crise, gente. O homem peca, Deus continua imutável. Deus continua daquela mesma forma. Seu amor por nós não passa por baixo. Olha, eu não sei se eu vou amar esse povinho hoje, não. Deus, Ele ama a povo todo o tempo. Deus é o mesmo o sempre. Ele não tem começo nem fim. Seu amor por nós é eterno. Tanto que nós olhamos a palavra de Deus, todo o ensino aponta para isso. O amor eterno de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que Deus é imutável em relação à sua aliança. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Vamos lá ver isso em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Diz assim a palavra de Deus. 2 e 3, desculpa, eu falei errado. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Deus não nega a si mesmo. Deus não muda. Ele é fiel, Ele é justo. Ele cumpre tudo que Ele assim determinou. Quem é infiel? É a outra parte da aliança. Quem? Nós. Os judeus, os hebreus. A gente vai voltando lá para trás até Adão. Adão não cumpriu a sua parte também na aliança. Em terceiro lugar, a imutabilidade de Deus é a nossa segurança. Pensou se Deus mudar? Olha, gente, aquele povo ali pecou, agora eu vou exterminar esse povo. Pronto, não tinha mais jeito. Então, essa imutabilidade é a causa de quê? Não sermos destruídos. Se Deus tratasse segundo os nossos pecados, estaríamos certamente
arruinados, não estaríamos aqui hoje. Com certeza. Seríamos desanimados. Então, a segurança da salvação não está estribada em nós, mas em Deus. Ele não se apoia no frágil bordão da nossa instabilidade, mas no quê? Na sua imutabilidade. E isso nós podemos ser restaurados, então. E é isso que o texto vai mostrar, que esta restauração está disponível mediante um convite grandioso de Deus. Veja o verso 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em quem havemos de tomar? Desde o dia dos nossos pais. Quem eram os pais aqui dos israelitas? Quem? Abraão, Isaac, Jacó. E vai caminhando, né? Desde aquele tempo o povo era o quê? Gente, era um povo ruinzinho demais. Pecador, falhava, não cumpria os estatutos. É só olhar assim, a história do povo de Israel. Só olhando um pouquinho assim, por exemplo, o povo saindo do Egito. Já quando ele chega no Êxodo, quando ele chega no deserto, o que eles fazem? Começam a reclamar. Aí Deus prepara eles 1 ano para eles prepararem a nação. É formada a nação de Israel, todos estão informados sobre os estatutos, sobre o ensinamento, sobre tudo que Deus havia dado para eles, as leis morais, cerimoniais e civis. Então o povo está preparado para entrar na terra prometida. Ando lá um tempão, a hora que chega em Cádiz Barnea, entrar para a terra prometida, manda os espias para ver o que está acontecendo lá. E eles voltam com medo. Nossa, tem gigantes, tem não sei o quê, não sei o quê. Não é isso que está na Bíblia? O que acontece que Deus manda esse povo peregrinar por 39 anos no deserto. E aí o que acontece? Apenas Caleb e Josué, do povo contado acima de idade que havia saído de Israel, entram na terra prometida. Quando eles entram na terra prometida, o que acontece? Lá no capítulo 6 de Juízes está falando, no capítulo 6 também de Josué, de 6 de Juízes fala, a primeira geração que entra na terra prometida já esquece de Deus. Aí anda 330 anos, 12 tribos, cada um fazendo o que bem entende. A única coisa que unia eles era a adoração, era o centro, o tabernáculo para adoração. E aí entra a monarquia. E por que eles pedem monarquia? Porque eles não confiavam mais no Deus soberano. Eles queriam um rei de carne e osso. Aí entram os 3 reis, o Reino Unido. Aí começa o reino dividido, o reino do norte é levado para a Síria, o reino do sul, esse que a gente está falando, é levado para a Babilônia. E chega ali, o que acontece? Depois de 60 anos, Deus, sendo imutável, traz o povo para a terra prometida, reconstrói o templo, reconstrói o muro, e aí eles, de novo aqui, a restauração é um convite de Deus. E eles perguntam, em que havemos de tornar? Por que nós havemos de tornar? Veja então, meus irmãos, como que esse povo é difícil. E não é muito diferente de nós, não. Não é muito diferente de nós. Então, a primeira verdade que nós vemos, a paciência perseverante do restaurador. Quem é o restaurador? É Deus. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não o guardaste. Olhando essa historinha que eu contei para vocês, praticamente 1000 anos aí, quantas vezes esse povo confiou em Deus? Quantas vezes eles acreditaram piamente em Deus? E quantas vezes eles pecaram? O segundo ponto que nós olhamos, a verdade, o profundo anseio do restaurador aqui é Deus. Tornai-vos para mim.
Deus não quer apenas uma volta a determinados ritos sagrados, mas a uma religiosidade formal. Ele quer uma comunhão, ele quer uma unidade, como foi pregado aqui no Salmo 111. O povo, ele quer arregimentar o povo para o quê? Para estar juntos numa comunhão, numa assembleia. Essa palavra assembleia aí vai redundar aí em igreja no Novo Testamento, mas tem gente que não tem um pouco essa consideração. Mas aí fica a critério de cada um. E a terceira verdade, a dinâmica relacional do restaurador. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Se nós quisermos que Deus se volte para nós, nós devemos fazer o quê primeiro? Voltar-se para Ele. E é isso que nós devemos fazer em nossas vidas. Porque quem muda, meus irmãos, é a gente. Deus não muda. Deus está aí sempre. Deus está esperando nós retornarmos a Ele. Quantas vezes eu e você não pecamos? Quantas vezes eu e você não questionamos a Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Agora o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados e nós podemos voltar a ter esse relacionamento com Deus. Podemos voltar ao relacionamento com o Senhor. Por isso que nós participamos da ceia. E a quarta verdade é a insensibilidade espiritual dos que são chamados à restauração. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então, pior do que o pecado é a insensibilidade. Pior do que o pecado é a gente não reconhecer que Deus está ali. Pior que o pecado é não reconhecer que Deus nos perdoa de todos os pecados, que enviou por amor de nós seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Pior que a transgressão é a falta de consciência dela. Quantas vezes são transgredidas os mandamentos do Senhor? E essa cauterização e o anestesiamento da consciência são estágios mais avançados da decadência humana. A cauterização. Por que as pessoas vão se afastando de Deus? Porque elas vão cauterizando aquilo no coração. Nossa, Deus não liga para mim. Deus esqueceu-se de mim. Deus me abandonou. Quantas vezes não pensamos isso? Vamos ser realistas. Muitas vezes passa isso pelas nossas vidas. Então, a restauração passa pela fidelidade na devolução dos dízimos. E ele está falando aqui para o povo de Israel. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então ele não está falando só dos sacerdotes, ele não está falando só dos levitas, ele não está falando só do povo que está perto ali no templo, ele está falando de toda a nação, inclusive aqueles agropecuaristas que estavam ali nas suas fazendinhas, cuidando dos seus rebanhos, dos seus alimentos. Toda a nação, não está falando metade da nação. E essa toda a nação estava roubando o quê? A Deus nos dízimos e ofertas. Essa era a questão aqui que Malaquias levantou para o povo. Essa era a questão que o Malaquias aqui chamou a atenção do povo. Além do que? O povo reclamando que Deus não fazia mais justiça. Deus não cuidava mais dos sacerdotes, não ia disciplinar eles. Então nós vemos aqui essa questão aqui, Deus falando aqui. E essa questão do dízimo é uma questão que até hoje dá muito pano para manga, não dá? E a gente vai colocar aqui pontos de vista sobre o dízimo. Alguns autores pensam, que outros não pensam,
E a gente quer trazer aqui essa reflexão aqui. Aqui no sentido, no intuito, não é julgar ninguém na questão do dízimo. Mas aqui é uma questão aqui, de cada um de nós fazermos uma reflexão das nossas vidas. Será que nós temos que dar o dízimo mesmo? Então eu trouxe aqui alguns autores, alguns pensamentos, e depois a gente vai fazer uma discussão e ouvir um pouquinho o que os irmãos falam. Esse autor, Thomas More, interpretando a lei de Moisés, ele diz que os dízimos requeridos pela lei mosaica eram 10%. Não é isso? Não está isso na Bíblia? De tudo o que o povo recebia. Valores esses destinados à manutenção dos levitas. Está lá em Levítico 27, de 30 e 32. Desses dízimos, os levitas pagavam 10% aos sacerdotes para cuidar do templo. Está lá em Neemias 18, de 26 a 28. Ainda outro dízimo era pago pelo povo a cada 3 anos, destinado aos pobres, viúvas e órfãos. Por quê? Era um problema social grande em Israel. O problema da pobreza. Muitas das pessoas, principalmente depois da época do reinado de Salomão, principalmente porque tornaram-se várias classes sociais, então os pobres ficaram cada dia mais pobres. As viúvas eram esquecidas. Então, por isso que o dízimo era importante para isso. Na assembleia, no templo, o que o dízimo fazia? Os sacerdotes levitas pegavam o dízimo e davam assistência aos pobres, viúvas e órfãos. Então, a gente pode observar uma coisa. Para que serve o dízimo que eu e você damos? Para ajudar as pessoas que, porventura, podem estar desempregadas. A nossa igreja, graças a Deus, tem esse ministério. E várias vezes ajudou gente que estava desamparadas. Para isso, então, é uma das funções do dízimo. Então você quer saber para que serve o dízimo? Uma delas é essa, assistência social. O Augusto Nicodemos, falando sobre o dízimo também, ele traz essa reflexão para nós. Diz que existem diferentes opiniões sobre o dízimo na nova aliança. E não existe? Várias. Tem gente que fala que não dá o dízimo, que o outro não sei o quê, que o outro dá, o outro tem que dar mais que 10%. E ele fala assim, não acho que seja o caso de discutirmos se o dízimo é válido ou não nos dias de hoje. Afirmo que sim, mas como um referencial, não como uma lei, pois na nova aliança Deus pede que ofertemos não 10%, mas o quê? Tudo que é nosso. Quando você canta aqui, tudo entregarei, tudo entregarei. É tudo, meus irmãos. O bolso não está fora disso, não. Então, quando você cantar isso, veja se você está cantando isso na presença de Deus. Então, por isso que o dízimo é um referencial. Deus pede que ofereçamos não 10%, mas tudo que é nosso é para a glória de Deus. Se falamos em 10%, é porque já temos um referencial consagrado no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento é mais firme que isso. Que Jesus fala para a pessoa, não, você tem que entregar o dízimo na oferta do coentro, além do dízimo, né? Você tem que entregar a mais. Aliás, você tem que entregar tudo, porque tudo é de Deus. Por isso que a gente trabalha, eu gosto muito dessa linha do pastor Augusto Nicodemos, que é um referencial.
Mas, acima de tudo, essa referencial tem que partir do coração de cada um. Se você está dando os 10% porque acha assim que é obrigação, é melhor não dar. Tem que dar aquilo que está sentindo no seu coração, sabendo que esse dinheiro, essa oferta vai ajudar alguém, vai apoiar algum trabalho, vai apoiar missões também que servem para isso, e tantas outras coisas. O Hernandes Dias Lopes, falando sobre o dízimo, ele cita aqui 5 pontos. Em primeiro lugar, o dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. A palavra dízimo, maser, hebraico, e dexatem, em grego, significa 10% de alguma coisa. É isso que ele está falando aqui. Então, o dízimo não é uma invenção da igreja. É um princípio perpétuo estabelecido por Deus. O dízimo é ensinado em toda a Bíblia antes da lei. Melquisedeque, quando oferece 10%. Estávamos na lei? Não. Não tinha lei ainda. Mas já tinha como princípio. Na lei, em Levítico também está escrito. Nos livros históricos, em Neemias, está falando Neemias, quando volta com o povo do exílio para Jerusalém, para o templo, ele começa a cobrar o quê? O povo retornar aos dízimos e também a outras. Os poéticos falam sobre o dízimo em Provérbios. Os proféticos, os profetas falam corriqueiramente sobre a volta, a entrega dos dízimos. E no Novo Testamento fala sobre isso. Por exemplo, Mateus 23, 23. Vamos lá, só para ratificar, principalmente, que no Novo Testamento, que é o pessoal tem mais dúvidas. Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Hebreus capítulo 7, verso 8. Sumiu meu Hebreus. Diz assim, 7, 8. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém, ali o dízimo foi recebido por aqueles de quem testifica que vive. Aqui falando de Melquisedeque. A segunda questão que o Hernani fala é o dízimo é santo ao Senhor. Quando Acã apanhou o que eram as primícias para Deus, lá em Josué, quando o povo vai entrar para tomar a primeira cidade, Acã o que? Rouba as coisas, as ofertas, os despojos, e esconde debaixo da sua tenda. E qual que vem o castigo sobre ele? Porque ele escondeu as suas ofertas. Em terceiro lugar, o dízimo faz parte do culto. A devolução dos dízimos fazia parte da liturgia do culto. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Então, é um ato litúrgico. Por isso que quando nós falamos aqui, vamos participar agora do ofertório, das ofertas a Deus, em devolução dos dízimos. É um ato de adoração, é um ato de culto. Quando nós olhamos o princípio regulador do culto, quando nós olhamos várias e várias outras passagens que traz princípios para os elementos do culto, lá está, ofertas e dízimos. É só olhar lá em Atos 2, 42 a 47, o que fazia parte da igreja? As ofertas, não fazia? Então, está mais uma vez demonstrado aí para os irmãos. Em quarto lugar, o dízimo é para o sustento da casa de Deus. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço de tenda da congregação. O dízimo é o recurso que Deus estabeleceu para o sustento.
de pastores, missionários, obreiros, aquisição de terrenos, construção de templos, compra de literatura, assistência social, bem como toda a manutenção da obra de Deus sobre a terra. E aí, como nós, como igreja, o que nós podemos fazer? Participar da Assembleia. Os líderes, o KL faz o orçamento, faz o cronograma do que vai ser gasto o ano que vem. Mas a igreja, os membros da igreja, qualquer um de vocês chegar numa Assembleia pode levantar e perguntar: por que aquilo vai ser aplicado ali? Por que não podemos aplicar isso alá ou acolá? Você pode fazer isso como membro da Assembleia da igreja. Aliás, é o dever de todo membro saber o que está acontecendo, principalmente com a questão do dinheiro na igreja, que é um negócio tão perigoso, né, meus irmãos? É um negócio assim que a gente tem que estar bem zeloso mesmo. Por isso que os documentos da igreja estão na secretaria da igreja. Qualquer irmão pode ir lá e abrir os documentos e ver onde que foi gasto, o que está sendo gasto, quando que cada um recebe, o que é gasto no tempo, o que é gasto com os missionários. Todos os relatórios estão aí, por isso que é importante isso. Aí é uma relação de confiança, tanto que a Assembleia indica a diretoria executiva, o conselho espiritual para o quê? Para dirigir a igreja. Mas isso não é assim, dirigir aqui eu fico parado pensando. Você como membro e participante da Assembleia, você pode fazer todos esses questionamentos, porque você é parte da igreja. E você está ajudando para o sustento da igreja também. Em quinto lugar, vejamos algumas desculpas descabidas quando as pessoas não dão dízimo. A primeira delas, uma primeira desculpa é a desculpa teológica. O dízimo é da lei. Antes da lei e também depois da lei. Sim, o dízimo é da lei. Mas ele é também antes da lei e depois da lei. É o tempo da graça. A graça vai sempre depois da lei. Se a lei não isenta o dízimo, então também não isentará a justiça, a misericórdia e a fé, porque são também da lei. Várias passagens estão lá na lei falando. A justiça, a misericórdia e a fé. Veja então como que é importante isso. Uma segunda desculpa que as pessoas dão é a justificativa matemática. Eu não entrego dízimo porque tem crente que não é dizimista e prospera ao passo que tem crente dizimista pobre. Gente, é pior que tem. Tem muita gente que fala assim, não dou dízimo porque fulano e ciclano não dão dízimo. Aí o senhor dá o dízimo, eu quero receber em troca, eu quero receber o dobro de Deus. Se for desse jeito, meus irmãos, é melhor não dar, porque você está pecando. Está pecando também. Se o coração está no dinheiro, você não precisa, você primeiro de tudo precisa o quê? Ser convertido ao Senhor. A palavra do Senhor. Uma terceira desculpa é a discordância pessoal. Eu não concordo com o dízimo. Tem muita gente que fala assim, né? Temos o direito de discordar, tranquilo. Só não temos o direito de escolher as consequências das nossas decisões. Quando discordamos do dízimo, estamos discordando da palavra de Deus, que não pode falhar. Dai a César impostos, tributos e taxas, o que é de César, e de Deus o que é de Deus, dízimos e ofertas. Mateus 22, 21. Está tranquilo até agora? E agora alguns pensamentos de pessoas que dão dízimo. Por exemplo, pastor Luiz César, que é o presidente da nossa denominação, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Ele, escrevendo por que ele dá o dízimo, ele escreve assim: tantos modismos já passaram pela igreja e não prevaleceram, mas a prática do dízimo nunca deixou de acontecer. Talvez aqui deveríamos ouvir as palavras de Gamaliel, mas se é de Deus,
não podemos destruí-las, para que não sejais, porventura, achados contra Deus. Atos 5:39. Se a prática do dízimo não foi comum a todo o povo de Deus, em todo o tempo, então cabe a mim também praticá-lo. Então, é uma orientação, uma linha de pensamento do presidente da nossa denominação. Eu acredito que, como sendo da linha do nosso presidente, eu acho que a nossa denominação pensa dessa forma também. John Piper, ele fala um negócio, esse aqui é mais, daí começa a ficar mais pesado. John Piper fala assim, falando sobre a contribuição, ele diz: e a respeito de contribuir? Como mandamento? Dar dinheiro aos pobres, à igreja? E o que dizer sobre esse mandamento? É dito isso em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo o teu propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Incrível! Deus não está contente com você, se você não está contente em contribuir. Se você assina o teu cheque para a igreja, é um fardo? Ele não se agrada daquele cheque, fique com ele. Quero dizer que eu não quero que essa igreja seja construída com um cheque de má vontade. Cheques que sejam de alegria. É isso. Fique com o teu cheque de má vontade. Acerte o teu coração. Quando o teu coração estiver na motivação correta, nós precisaremos do seu dinheiro. Mas nós não precisamos de cheques fardos. O Senhor ama que as pessoas descubram os seus mandamentos, são bons para eles mesmos, incluindo o mandamento de contribuir. Augustus Nicodemos encerra assim o capítulo, esse que a gente está estudando. Logo, a questão não é dizer assim, está bem, vou dar o dízimo para ver se Deus cumpre a palavra e eu prospero. Se o seu coração não se converteu, você pode dar até 3 vezes o dízimo, caso não esteja obedecendo aos termos da aliança, desculpa o erro de português aí, andando em retidão diante de Deus, vivendo uma vida santa e reta na presença dele, não importa quanto você oferte, pois de nada adiantará. O que Deus abençoe não é o dízimo que você dá. O que ele abençoa é a obediência, o coração reto e o desejo de agradar a Deus. Então, o culto é uma expressão da aliança. Quando nós participamos do culto, quando nós damos ofertas ao Senhor, com a nossa vida, com o culto racional, com as nossas vozes, com as nossas mãos, com o nosso coração e com as ofertas também para ajudar as outras pessoas, que seja do nosso coração. Ou a mesma forma, quando você for ajudar alguém. Gente, a coisa mais triste que eu vejo é assim, está ajudando uma pessoa e está tirando selfie aqui, está ajudando a pessoa. Não, não faça isso não. Quem tem que saber quem está ajudando é só Deus. Ok? Passar para as perguntas. Se for muito difícil. Não sei se é difícil, mas é uma dúvida honesta aqui nesse caso. O senhor poderia, por favor, voltar lá no argumento teológico do Hernandes Dias Lopes, na desculpa teológica, né? Ele coloca como desculpa teológica. Justificativa, isso, teológica. Aqui, a minha dúvida é a seguinte, a gente observa o dízimo antes da lei. Isso é claro lá em Abraão e em Jacó também. Mas parece uma unanimidade na ortodoxia que aquele dízimo ali era voluntário, né? Tanto de Abraão quanto o de Jacó. Depois veio a lei por intermédio de Moisés. E passou a ser obrigatório. A gente viu aqui em Malaquias que, sob a lei, dízimo era obrigatório. E
o povo de Israel estava roubando a Deus por meio dos dízimos e das ofertas. Ok. Agora, depois da lei, essa é a minha dúvida. O texto que ele citou ali, de Mateus 23 e 23, eu entendo que é sob a lei, porque Jesus ali está falando para um fariseu a respeito do cumprimento da lei. E Jesus nasceu e morreu sob a lei. Depois da lei, existe algum outro texto que aborde o dízimo? Porque, veja, a gente vê Paulo tratando sobre a contribuição, né, nas cartas aos Coríntios, aos Filipenses também, e ele sempre foi muito preciso em relação à contribuição ser generosa, a contribuição ser proporcional, a contribuição ser regular, mas em nenhum momento ele fala sobre o dízimo, né, o dízimo como uma obrigação. Ele não aborda o dízimo, na verdade, né? Pelo menos eu não vi. Se tiver alguma referência, se o senhor puder mostrar. Mas um texto depois da lei que aborde o dízimo, teria algum? Porque eu entendo que esse de Mateus 23 e 23, ele está sob a lei. Ele não seria um argumento para dizer que seria a obrigatoriedade do dízimo depois da lei. Então, essa é a minha pergunta. Se depois da lei, como é que a gente pode abordar esse assunto, né? Eu sei que o senhor já fez uma abordagem bem ampla a respeito disso, mas a respeito de um texto que fale sobre o dízimo depois da lei. Existiria algum outro? Só em Coríntios e outros textos fala sobre as ofertas generosas. Não fala assim, ó, você tem que dar 10%. O que é oferta generosa? É aquilo que a gente está discutindo. A gente tem um referencial. Em toda a Bíblia você tem o quê? O dízimo. Então, um referencial para nós é o dízimo. Vamos supor, eu posso chegar aqui e falar assim, não, a minha oferta para a igreja vai ser 8%. É um exemplo. Então, eu chego para a igreja e dou 8%. Você está dando uma oferta do que o seu coração está sentindo. Ah, mas eu preciso dar 10%. Você já está começando a o quê? Entrar na linha da obrigação. Não, precisa dar. Não, a questão é a oferta. E na questão do quê? Tudo é de Deus. O que você acha que tem que devolver a Deus no seu coração? A questão é essa. A resposta que tem que dar não é o texto bíblico que está dando. Ele fala que tudo é de Deus. Mas quanto de você recebe que você quer ofertar a Deus? Para o quê? Para missões, para ajudar as necessitadas da igreja ou de fora, para ajudar até esse ar-condicionado que nós temos aqui, essas cadeiras estofadinhas, né? Quanto que a gente acha que podemos devolver a Deus? Não é obrigação. Eu estou falando, desde o começo eu estou falando, não é obrigação. Não tem nada que fala assim, se você não dá o dízimo, você está em pecado, você perdeu a salvação. Eu não falei isso e nem vou falar. Tá? A questão da generosidade é aquilo que está dentro do seu coração. Olha, eu recebo, vamos supor, 10 mil. A primeira coisa, o que eu faço? R$ 1.000 já vai o dízimo. Eu, particularmente, a minha esposa, a gente faz junto. O salário nosso é comunitário. Então, a primeira coisa que a gente faz, primeira coisa no começo do mês, é recolher isso para Deus. Aí você cuida dessas contas. Não estou falando que isso é uma lei e nem obrigação, nem uma determinação. É aquilo que está assim no coração de cada um. Tá? Daí tem essa questão também, né? Porque realmente eu entendo como o senhor, né? A pessoa não deu o dízimo, ela vai estar em pecado. Não é isso, não é uma lei, né? Mas isso aí pode revelar outros pecados, né? O materialismo, a avareza, a ganância. Então, não que o dízimo por si só e você deixar de dar o dízimo, a gente vê isso nas Escrituras, eminentemente, principalmente na época da igreja, você deixou de dar o dízimo, isso eu não vejo como um pecado.
né? Mas isso pode revelar um outro tipo de conduta que pode ser pecado, a ganância, a avareza, o materialismo. E essa questão, pastor, também, eu penso assim, sobre o dízimo antes da lei, né? Muita gente fala assim, mas o dízimo existiu antes da lei. Eu entendo, assim, a gente deve ter muito cuidado com esse tipo de argumento, porque antes da lei existiam outras coisas que a igreja ela não pratica também. Antes da lei existia a circuncisão. Gênesis 17:10. E não é por isso que eu vou circuncidar o meu filho, né? Então, essa questão, o povo de Deus, ele praticou durante toda a sua história. A gente deve ter como nossa regra de fé e prática, né, a Bíblia. Então, essa questão de você, de se colocar assim, né, que o dízimo, ele foi praticado antes da lei, e a gente viu que era de forma voluntária também, né? Na lei era só de forma obrigatória. Existem outras coisas que foram praticadas antes da lei que a gente não pratica hoje também, como, por exemplo, a circuncisão. É isso. Tem um na frente ali. Pastor, e toda a igreja, o texto de Mateus 23, nós temos que tomar atenção no final dele. Ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante, a lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus não isenta, então, aqui o dízimo. Porque está falando, sim, tem que fazer, mas não pode omitir as outras, que é a misericórdia, a fé e a justiça. Então, está aqui mostrando claramente que Jesus não está falando assim, deixa de dar o dízimo e pratica a misericórdia e a fé. Isso é um ponto. O segundo é colocando que Paulo fala sobre aqueles que ainda estão tomando leite, ou seja, estão aprendendo essas coisas, a maturidade. Por quê? Se você pega o versículo que nós estudamos agora, Malaquias 3:9, fala, com maldição sois amaldiçoados. Não é Deus que está amaldiçoando ninguém. A maldição está vindo por causa de um ato da lei. Só que, se nós isentarmos totalmente a lei, colocando o Velho e Novo Testamento, existem coisas que está em Êxodo 20, como não adulterarás, que falaremos que é da velha, da lei. É da nova também. É mais grave ainda. Então tem coisas que só de olhar e cobiçar já adultera. Ou seja, é ampliado. Então quer dizer, a Bíblia é completa. E nós temos que estar claros sobre isso, que Deus não precisa dos nossos dízimos. Ele é o dono do ouro e da prata. Quem precisa de Deus somos nós. É uma questão, né, que já vi vários estudos, e muitos colocam, né, que realmente não há uma obrigatoriedade, mas como estamos em liberdade, como estamos na graça, uma pessoa colocou assim, um estudioso, que o dízimo seria o piso, que seria, vamos dizer assim, um referencial piso, né? Quer dizer, você poderia dar muito mais, né? O exemplo lá do Colgate, né, que chegou a dar 90%, né, e ficou com 10% somente dos seus rendimentos, né? O exemplo lá da viúva pobre, que tinha dado tudo, né? E Deus, ele realmente solicita isso, não os 10%, porque às vezes a gente quer dizimar tudo, 10% do nosso tempo, 10% dos nossos talentos, 10% dos nossos recursos, quando Deus pede a inteireza do nosso coração, né? A integridade. Então, nós temos que ver onde nós estamos investindo realmente os nossos recursos, porque eu não digo não só na igreja, né? Eu digo na sua vida pessoal mesmo. Se o seu, antigamente a gente falava ao lado do cheque, seu cartão de crédito, né? Se você vê onde é que você tem realmente gasto, tem investido em pessoas para o reino de Deus,
tem investido em instituições que propagam o reino de Deus, enfim, investido na vida de missionários, de pastores. Então, Deus requer de nós tudo, né? A Bíblia é muito clara, né? Tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, né? E lá em Coríntios, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória do nosso Deus. Então, nós vivemos na inteireza para a honra e glória de Deus. E os nossos recursos fazem parte, né? Faz parte dessa, vamos dizer, desse investimento para o reino, da minha consagração da minha vida. Irmãos, para mim o dízimo, essa questão de contribuir para a obra do Senhor, é antes de tudo um ato de amor, porque eu amo a Deus, porque eu quero ver o reino dele se expandir, porque eu quero ver essa igreja funcionando, porque eu quero ter um pastor ali pregando que abençoa a minha vida, e que eu tenho zeladoria cuidando da igreja, se eu quero ter missionários que façam, eu quero ajudar, eu quero participar. Então, essa discussão é obrigatória, não é obrigatória, é lei, não é lei, ela tem um lado, assim, talvez um pouco... o irmão até falou que a gente precisa ver, às vezes, até um pecado por trás disso. E eu acho que o pecado é falta de amor a Deus. Quando eu começo a questionar, eu tenho que dar dízimo? Eu tenho que investir no reino de Deus? Eu tenho que ajudar os missionários? Deixa que outros façam. Onde é que está o amor a Deus? Eu acho que o pecado está aí, tá certo? Tranquilo? Alguém? Eu já falei que eu não enxergo do lado esquerdo. Se alguém levantar a mão, chama o meu nome. Tranquilo, gente? Eu acho assim, é um assunto que sempre vem à tona, né? Eu acho que o Enes falou um negócio interessante, por que não dá o dízimo? Pode ser que tenha alguma coisa vinculada a isso que ainda não está tratada no coração de cada um. Mas assim, ninguém é aqui para... Não estamos julgando isso. Um princípio que a igreja, a Cristã Evangélica de Brasília tem, ou até recebe, é o quê? Aqueles que vão participar da liderança da igreja, que vão ser candidatos a presbítero, a diácono, a diretoria executiva, eles têm como norma, se nós olharmos o estatuto, ser dizimista. Então, em novembro, agora que tem eleição, né, Delcio? Novembro. Então, a igreja vai estar sendo convocada a indicar pessoas para esses cargos. Então, antes de indicar, converse com a pessoa, olha, você realmente é dizimista? E esse é um dos documentos, são os nossos documentos, né? O estatuto da igreja. Então, é dessa forma que a igreja trata nesse ponto aí, tá? Mas, assim... Bom dia a todos, bom almoço e Deus abençoe.